Precisei de um projeto com a obra já em andamento. Será que vale a pena ou sigo minha obra cheia de dúvidas? No vídeo de hoje eu trouxe o exemplo de uma cliente que me procurou com a reforma já iniciada. Ela só me procurou solicitando um projeto por indicação de uma outra pessoa que já tinha experiência com projetos de interiores e sabia a importância que era ter um projeto durante a obra. Então, antes de eu mostrar um pouco aqui o projeto da minha cliente e do porquê que ela resolveu nos procurar, eu quero fazer só uma observação. O ideal é não esperar ter um problema na obra para daí sim procurar um arquiteto ou um designer. O correto seria o primeiro passo ser o projeto, porque daí ele já nos auxilia nos orçamentos de todos os materiais envolvidos, todas as empresas, para daí sim dar o início da reforma. E se a minha reforma for uma reforma pequena? É um ambiente único, é uma reforma que é rápida e a maioria das pessoas acha que não é necessário contratar um arquiteto para fazer um projeto. Porém, com um projeto em mãos, dificilmente vai ocorrer algum erro durante a obra, não vai acontecer retrabalho, a gente não vai ter desperdícios de materiais, porque todas as informações vão estar descritas ali no projeto. E agora eu vou mostrar aqui para vocês umas imagens aqui, projeto da minha cliente, que foi uma cozinha, né? Uma cozinha e do lado uma sala de jantar, mas aqui o ponto principal da reforma foi a cozinha. Vou mostrar umas imagens aqui para vocês de como estava a obra quando eu fui fazer a visita. Então aqui estava na primeira semana de reforma, mas eles já tinham quebrado tudo. Então como estava na primeira semana e o ponto principal aqui que eles precisavam definir era toda a parte ali da cozinha, então a gente conseguiu ter um prazo para desenvolver esse projeto. Mas se a gente precisasse elaborar um projeto para a casa inteira, daí já teria dificultado bastante o nosso trabalho, porque um projeto ele envolve várias etapas, então a gente teve que pedir um prazo para desenvolver o projeto, depois a cliente veio até o escritório, nós fizemos a apresentação, definimos para depois ter o detalhamento. A gente tem que seguir essas etapas de projeto para não ter problema depois também. Então aqui nas imagens a gente consegue ver um ambiente aqui bem amplo, mas essa cozinha da minha cliente ela diminuiu. Ela pegou um espacinho ali para criar uma lavanderia para ela. Então a gente também precisava mudar as janelas, essas janelas altas, a gente tinha que manter elas sendo alta, mas ia mudar a posição, dimensão. Então a gente precisava o quê? Definir a marcenaria para que eles pudessem continuar essa reforma, pois eles não sabiam de que lado ia ficar cada item e isso dificultava ali a continuação da reforma, então eles estavam com muitas dúvidas. Então uma das principais dúvidas que essa minha cliente estava na hora ali de definir a posição de cada item era onde colocar a geladeira. Então eles tinham pensado em colocar a geladeira num local, mas depois conversando com quem realmente ali utiliza a cozinha e faz almoço, faz a janta, cada pessoa queria posicionar os itens de um lado. Então assim, eles estavam ali com uma ideia inicial, mas no meio da obra discordaram. Então resolveram procurar um profissional para auxiliar eles ali nas escolhas e o que ficaria melhor, cada item, né? O que ficaria melhor posicionado. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui uma planta baixa para vocês entenderem um pouquinho como é que ficou o nosso ambiente. Então, aqui na frente nós temos a sala de jantar. Então essa é a primeira vista que a gente tem quando entra em casa. A gente já consegue enxergar logo esse início aqui da cozinha. E a ideia inicial dos meus clientes era colocar a geladeira e o freezer nessa parede aqui. Então, geladeira e freezer iriam ocupar mais ou menos esse espaço aqui, para depois a gente continuar a bancada. Só que aqui nós temos uma circulação principal, então aqui nós temos um corredor de sala de jantar e um corredor que vai lá para a lavanderia. E posicionando a geladeira aqui nessa parede, a gente teria uma lateral aqui com uma profundidade maior do que o restante da bancada, né? A gente consegue ver que a geladeira ela é mais profunda, então a gente teria uma profundidade maior aqui e um painel inteiro, né, tampando, escondendo um pouco mais a visão aqui dessa cozinha. E a dúvida começou quando o esposo da minha cliente disse que queria cozinhar tendo uma visão aqui para a sala de jantar. E ele não queria que o fogão ficasse nesse canto, pois ele ficaria de costas, né, para a entrada. Então ele queria cozinhar e ter a visão livre aqui para a sala de jantar e sala de estar. Então aí foi o nosso ponto de partida. A gente deu início com o fogão e forno embutido. Logo em seguida vem a cuba, trabalhamos com lixeira embutida
E no finalzinho aqui, que não vai atrapalhar em nada, pois a gente tem uma profundidade boa aqui nessa parede, nós posicionamos geladeira e freezer. Fica super confortável para abrir as portas aqui e ainda fica uma circulação bem grande, né? Enquanto alguém está usando a geladeira, não vai atrapalhar ninguém nessa passagem. E já aqui, a geladeira, quando a gente abrisse a porta, já iria atrapalhar um pouco mais a circulação aqui nesse espaço. Então aqui a gente já consegue ver os armários superiores aqui posicionados também. E uma escolha da minha cliente para que a gente tivesse uma iluminação maior, né, uma iluminação natural maior aqui para a área da cozinha, foi deixar essa única parede que a gente conseguia ter a iluminação natural. Então a gente deixou duas aberturas aqui altas, né, como eu já tinha comentado. E ela escolheu, ao invés de deixar uma única janela aqui, a gente deixou o montante da geladeira mais baixo. A gente optou por não colocar armário nessa área aqui, para que a gente tivesse mais ventilação e iluminação natural. Então, só para vocês terem uma ideia assim do tamanho da nossa cozinha, as duas paredes elas são 3 por 3 metros. Então, para vocês terem uma ideia, e após a gente definir a posição de todos esses eletros que eles precisavam, que era uma grande dúvida, eles não estavam se entendendo, não estavam entendendo o que ela ia ter quantidade de armário, onde teria que deixar ponto de tomada, ponto de água, eles precisavam visualizar, né? Então, por isso que nós desenvolvemos o projeto. A gente definindo a posição de geladeira e freezer, que são os maiores volumes aqui do nosso ambiente, a gente já conseguiu detalhar as janelas lá no alto, ela conseguiu ver o tanto de iluminação que ela teria no ambiente dela. Então, dessa forma, dentro do que eles precisavam, nós criamos o nosso projeto. Então, a gente conseguiu posicionar o ponto de água para o filtro, ver a melhor posição, porque antes ela não fazia ideia onde ela iria colocar o filtro de água. A gente daí já posicionou os pontos de tomada para fogão, micro-ondas, forno, porque na primeira semana de obra ele já precisava fazer esses rasgos na parede, eles já tinham demolido tudo que tinha para demolir. Então, o que estava faltando? Ele saber onde iria posicionar a geladeira, para saber se a gente teria armários em cima ou não, para poder definir o tamanho da janela, e assim ele também já teria que deixar os rasgos ali, os pontinhos de tomada, os pontos de água que seriam acrescentados. Então chegou numa etapa da obra que eles ficaram travados sem saber para onde seguir. Então vocês já viram aí, né, algumas imagens do nosso ambiente finalizado. E uma dúvida muito grande também da minha cliente é porque ela sabia que queria a bancada dela no preto. Então a cor da bancada ela sabia, mas o restante, a combinação de como ia ficar, ela já ia comprar também os pisos brancos para fazer a instalação ali naquele L da cozinha. Então assim, né, esse quantitativo de material a gente poderia ter especificado em projeto, né, mas daí essa etapa já tinha passado, ela já estava comprando os revestimentos, mas é um item que também vai detalhado em projeto, quando a gente faz um projeto de reforma em marcenaria. Então assim, aqui no 3D, visualizando o projeto dela, ela ficou super feliz, porque daí ela teve certeza de que a cozinha dela ia ficar como ela realmente precisava e visualizar, porque a gente sabe que visualizar o final, ele dá até um ânimo pra gente seguir ali a nossa obra, não é? E daí aqui ela tinha muita dúvida do que ficaria bom com a pedra preta e os puxadores também ali com detalhes em preto. Então a gente fez uma combinação aqui de amadeirado na parte de baixo e deixamos tons mais clarinhos ali para a parte de cima, né? Porque como o branco e o preto, eles fazem um contraste muito grande. Então, para que a gente trouxesse um aconchego e não deixasse essa cozinha tão fria, né, com essas tonalidades só no branco e no preto, a gente trabalhou ali com o amadeirado, que se encaixou super bem. Então, gente, a minha ideia de fazer esse vídeo aqui mostrando para vocês o que ocorre, né, quando a gente precisa de um projeto ali com a obra em andamento. Ainda assim, apesar de não ser a etapa ideal, mas a gente conseguiu fazer o pessoal da obra trabalhar com tranquilidade, pois eles sabiam onde eles iam chegar, né? Eles sabiam que estava tudo posição correta dos pontos de tomada, eles sabiam que eles não teriam um retrabalho, né? Porque imagina, eles fizeram toda a passagem ali de tomada, pontos de água, e daí depois quando chegasse a etapa da marcenaria, poderia ter algum problema ou a cliente ela ia perceber lá no final que a cozinha dela não iria ficar na posição que ela queria, que ela precisava, e vai que precisasse rasgar a parede novamente. Então olha o retrabalho que é quando a gente faz a nossa obra cheia de dúvida. Espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês um pouquinho, né, a importância, por menor que seja a nossa reforma, mas como é importante, né,
a gente ter o nosso projeto lá detalhado desde o início e assim a gente fica mais tranquilo, o pessoal da obra também fica mais tranquilo e é muito menos incomodação. Agora me contem aqui embaixo, por favor, se vocês já passaram por alguma reforma sem projeto, qual foi a experiência que vocês tiveram? Deu tudo certo? Teve muita dor de cabeça? Me conta aqui, qual foi a experiência de vocês? Vamos compartilhar aqui o que nós já passamos e vivemos aí durante as obras. E agora eu queria pedir para vocês não esquecerem de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal, para que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdo, mostrando a experiência que a gente tem em obra, experiências de projeto e tentar ajudar vocês de alguma forma.